E aí, você acha que luva, touca e máscara é o suficiente para a gente resolver o problema de todo mundo e poder permitir a abertura do comércio? Se você pensar isso, talvez você não esteja enxergando direito. Acompanhe o vídeo que a gente te fala um pouquinho sobre o uso obrigatório de máscaras e a desigualdade social no Brasil. Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre o uso obrigatório de máscaras e desigualdade social no país. Em alguns estados e muitas cidades, a gente já tem o uso obrigatório de máscaras para poder acessar estabelecimentos comerciais e serviços públicos que realizam algum tipo de atendimento de forma presencial, enquanto em outros lugares já há preferência pela realização de serviços exclusivamente pela internet ou ao menos o agendamento feito dessa forma. E aí, semana passada eu tive aqui num estabelecimento comercial perto de casa e encontrei um senhor que usava uma cueca na cabeça, uma cueca cinza mais ou menos dessa cor, toda enfaixada na cabeça, só com o olho de fora. Enfim, era o jeito que ele tinha de se proteger, ele acreditava que aquela era uma medida de fato eficaz e não teve acesso por qualquer motivo à máscara, seja descartável, de pano, reutilizável, que é um instrumento recomendado para se diminuir o contágio. O que a gente precisa pensar e lembrar nesse momento é que o Brasil é um país de dimensões continentais, que é o 7º país mais desigual do mundo. A gente tem 210 milhões de habitantes e mais ou menos 3,5 milhões vivem na relação da extrema pobreza, que ganham menos de R$145 por mês. A gente tem mais ou menos 12 milhões de desempregados, tem mais uns 5 milhões de trabalhadores que têm carteira assinada que foram prejudicados de alguma forma pela pandemia, seja porque estão numa relação de seguro-desemprego, mais ou menos 1 milhão de trabalhadores, e outros 4 milhões com seus contratos suspensos ou ainda com redução de salários. E ainda a gente tem no país mais 35 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico adequado, água e esgoto, e que não vão conseguir ao menos lavar as mãos para poder se proteger e diminuir a chance de contágio pelo coronavírus, e uns outros 25% de adultos economicamente ativos, uns 46 milhões, que não têm acesso de nenhuma forma à internet. Nesse cenário ainda a gente tem que lembrar que mais ou menos 100 milhões de pessoas pediram para se habilitar e receber o auxílio emergencial do governo de R$600 a R$1.200. Desses quase 100 milhões, mais de 50 milhões de pessoas foram habilitadas para receber esse benefício, seja porque se cadastraram ou porque já estão em algum cadastro social do governo. E assim, pensar que nesse cenário, com essa construção desse panorama no Brasil, o simples fato de a gente impor o uso obrigatório de máscaras e recomendar o uso de álcool em gel ou que se lave as mãos com água e sabão, às vezes pode parecer um pouco ingênuo. A gente não desconsidera que isso é importante, que são medidas que podem contribuir e contribuem muito para a diminuição do contágio, mas a gente tem que considerar que milhões e milhões de brasileiros ainda estão fora do acesso a essas medidas sanitárias, ou que suas condições financeiras impedem que eles invistam qualquer quantidade financeira para adquirir produtos como o tal do álcool em gel, que subiu o valor significativamente desde o começo da pandemia, o uso de máscaras, que em algumas farmácias já é escassa, e outros que não têm nem água e sabão para poder lavar a mão, isso sem considerar os mais de 100 mil cidadãos, pessoas que estão em situação de rua, em uma situação de maior vulnerabilidade, porque ainda não recebem
todo o suporte, não tem uma política de fato adequada para receber a proteção necessária do poder público. Se a gente pensa em uma política pública, a gente precisa considerar que existe uma parcela muito grande da população brasileira que não tem condição de adquirir esses itens que hoje são essenciais e que a gente precisa criar mecanismos para que isso possa ocorrer. A gente também não pode ser ingênuo e desconsiderar que toda política pública ou todo direito acaba impactando de alguma forma financeira, seja na economia ou seja nas próprias contas públicas. O que a gente não pode de forma alguma é ignorar que temos milhões e milhões de pessoas que não vão ter condição de utilizar serviços de saneamento básico, que não têm condições de adquirir máscara, álcool em gel e que simplesmente não podem ser impedidas de acessar o estabelecimento comercial ou um serviço público em razão disso. Então a gente precisa avaliar, precisa pensar um pouquinho mais e tentar definir como a gente vai avançar no futuro, se a gente vai olhar só para si próprio e a nossa capacidade de adquirir esses itens, ou se a gente vai pensar no coletivo e essa visão coletiva que permita que a gente possa controlar essa pandemia, que a gente possa avançar, que a gente possa se recuperar, que a gente possa contribuir para que as pessoas tenham possibilidade de sobreviver e possam ter uma vida relativamente digna, sem restrições desnecessárias nesse momento. Fica aqui meu abraço para vocês. Até mais.